Então, Jesus, ele nos chama para fazer discípulos. Praticamente, a última fala dele, né, é o ide que ele deixou para os seus discípulos, ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho, ensinando todas as coisas, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E também ele falou o quê? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é da vontade de Deus que nós façamos discípulos. Para que nós possamos fazer discípulos, nós precisamos antes ser discípulos. Como que eu vou ensinar aquilo que eu não aprendi? Então, para que eu faça um discípulo de Cristo, antes de tudo, antes de mais nada, eu preciso ser um discípulo de Cristo. E nós podemos concluir com tudo isso, né? Tivemos aqui pregadores, pastor Manu, Leandro, Fernando, falando desde o Gênesis aos dias de hoje, sobre essas características, sobre a importância de fazer discípulos, a importância de sermos discípulos. Exemplos claros na Bíblia e importantíssimos, sobre pessoas que fizeram discípulos, sobre pessoas que foram discipuladas. Então, a gente conclui que o discipulado é uma prática que agrada a Deus, que é da vontade de Deus, que você sejamos discípulos e que nós façamos discípulos. Mas nós não podemos confundir, irmãos, e isso é muito pertinente, porque nós estamos falando sobre isso, né? O discipulado no relacionamento. Então, a gente não pode confundir relacionamento com o discipulado, efetivamente. Nem todo relacionamento é um discipulado. Você pode falar assim, não, eu tenho uma amizade, eu chego junto com meus amigos, com fulano, meu colega e tal. Eu tenho a prática de convidar pessoas, ou de ir até a casa das pessoas e conversar e tudo. Ou tenho, no meu trabalho, me relaciono com as pessoas, na escola, na faculdade, enfim. Ok, isso é ótimo. Porque a gente também precisa ter, como cristãos, como servos de Deus, essa característica de pessoas agradáveis. Como que eu digo que sou crente, que eu sou um cristão, se eu não sou uma pessoa agradável? Se eu sou uma pessoa que as pessoas querem ficar longe de mim, então eu preciso me relacionar. Porém, nem todo relacionamento ele contém um discipulado. O discipulado ele é um pouquinho mais profundo. Relacionamento, você está ali, você conversa, você troca ideia, você ouve conselho, dá conselho, sai para comer, e leva a sua família na casa da pessoa, traz a pessoa na sua casa. Isso é relacionamento. Agora, discipulado é quando você anda lado a lado com a pessoa vai seguir os seus passos, porque você segue os passos de Jesus. Você vai caminhando com aquela pessoa, ensinando aquela pessoa a andar de acordo com o que Jesus quer que você e ela andem. E é aí que entra a diferença do simples relacionamento para o relacionamento discipulador. O pastor Manu até tem um exemplo interessante, né, que ele fala que discipulado está a pessoa aqui, você está aqui, você desce para o lado da pessoa e vai andar lado a lado e vai subir junto com ela. Isso é fantástico. Porque o simples relacionamento, muitas vezes, ele é causado por interesse. Às vezes a pessoa se aproxima de você porque você pode oferecer algo a ela, simples e unicamente por isso, porque você tem dinheiro e essa pessoa gosta de andar com você porque você paga jantares bons em restaurantes bons para aquela pessoa, ou porque você é uma pessoa influente e aquela pessoa precisa do emprego e sabe que você pode conseguir. Isso é o relacionamento. Agora, o discipulado é diferente. O discipulado é uma caminhada lado a lado, de aprendizado, de aconselhamento, de edificação. Portanto, sabendo disso, como a gente entende se um relacionamento se tornou um processo de discipulado ou se é apenas uma amizade ou uma atitude interesseira? E para isso eu convido você a abrir sua Bíblia
no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 5, primeiramente. E como eu sempre falo, né? Deus, ele não manda recado, Deus tem mensagem, e a mensagem de Deus para o nosso coração essa noite está em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 5. Todos abriram? Você que está aí na sua casa pode abrir também a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã, e levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Pai, lida que foi tua palavra, ó Deus, e agora estamos à tua disposição, ó Pai. Estamos submissos a ti, ó Deus. Que o Senhor fale ao coração de cada um aqui, fale ao meu coração através da reflexão nessas palavras, ó Deus. A tua mensagem, ó Deus, seja transmitida pelo teu Santo Espírito a cada um que está aqui, cada um que está ouvindo, vendo essa mensagem. É a oração que fazemos agradecidos pelo privilégio e a oportunidade, em nome de Jesus, amém. Abraão, que na ocasião aqui ainda se chamava Abrão, ele foi o patriarca do povo hebreu, o pai de uma grande nação. Desde muito cedo, Abrão, ele era uma pessoa muito temente a Deus. Se você está assistindo a novela Gênesis, que tem passado na TV, você acompanhou, está acompanhando a vida de Abrão. É óbvio, irmãos, que tem ali todo um desdobramento, toda uma encheção de linguiça, digamos assim, porque é dramaturgia. Às vezes um versículo aqui gera uma semana de capítulos, né? Ok, é só você abstrair o que você achar que não é válido. Se quiser assistir e aprender um pouquinho mais, eu particularmente tenho achado válido. E ali mostra, né, que desde muito cedo, Abrão foi um camarada temente a Deus, desde pequeno. E ele foi discipulado, e a palavra de Deus fala isso, que ele foi discipulado pelo próprio Deus. Porque o pai dele, Terá, não deu um bom exemplo. Terá, quando chegou em Ur dos Caldeus, era jovem ainda, com sua esposa, ele logo se desviou dos caminhos do Senhor. Ur era uma cidade idólatra, tinha muitos deuses ali, e Terá, como um comerciante, foi se envolvendo naquelas questões ali, logo se tornou até um comerciante de estátuas de deuses. Então, em determinado momento, Terá já tinha tido Abrão, já tinha tido Harã, e Harã já tinha morrido, que é seu filho, né? Eles saíram de Ur dos Caldeus e foram viver num local que foi chamado de Harã, em homenagem ao irmão de Abrão que havia sido morto. Então eles estabeleceram ali a família de Terá, a família de Abrão. Ló, filho de Terá, já estava casado também, já tinha estabelecido sua família, e todos aqueles que faziam parte, né, que eram agregados, digamos assim. Então eles viveram naquele lugar, prosperaram ali naquela região, conhecida como Harã, mas
Deus foi e chamou Abrão para sair da sua casa, da sua parentela. E aí Abrão aceita. Deus falou comigo, eu vou. Quem me segue? Ló prontamente o seguiu. Porque Ló, ele tinha um grande carinho pelo seu tio. E Abrão considerava Ló como um filho. Que Abrão até então não tinha filhos. Considerava Ló como um filho. Era o filho do seu irmão que havia morrido muito jovem. E Abrão acolheu Ló. E eles partiram. Então, à primeira vista, nós podemos dizer que o relacionamento de Ló com Abrão foi um relacionamento de discipulado. Porque Abrão ensinou Ló a orar. Abrão ensinou Ló a se relacionar com Deus, a andar nos caminhos do Senhor. Abrão ensinou Ló a como ser um pai de família, um chefe de família, submisso a Deus, e às vontades e aos desígnios, os caminhos que Deus estabeleceu para eles. Então, ali naquele momento, à primeira vista, você olha e fala bem assim: Abrão promoveu, aplicou, realizou um discipulado na vida de Ló. Porém, a história, quando você vai andar um pouquinho mais para frente, percebe que, na verdade, não foi assim. E ela não foi assim, não houve discipulado, por causa de 3 motivos que eu trago para vocês. Em primeiro lugar, para ser discípulo é necessário ter sabedoria. E aí a gente vai lá para Gênesis 13, versículos de 7 a 12. E diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Para que haja discipulado no relacionamento, é necessário que se tenha sabedoria. E Ló, nesse momento aqui, demonstrou ter mais ganância, ambição, do que sabedoria. Houve uma contenda, houve uma briga, houve uma discussão, né? Os rebanhos já estavam muito grandes, estavam se misturando. E Ló falou: não dá, está difícil. E Abrão falou: então, para a gente não brigar, vamos separar, você prefere? Então vão. Gente, se eles viviam numa comunidade, se era uma única família, por que não unir os rebanhos? Por que separar os rebanhos? Sendo que o patriarca era Abrão. Mas Ló resolveu: não, eu vou pegar meu rebanho e vou para cá. O lugar mais verde, mais bonito. E fala que era como o versículo 10, né? Fala que a região era tão bonita como se fosse o jardim do Senhor. Era tão bonito como se fosse o jardim do Éden. Então Ló falou: não, eu quero ir para cá. Aí ele olhou para o lado de cá, era meio desértico, né? Canaã, uma cidade meio seca. Não, eu vou para cá, vou para o sul. E foi. E deixou Abrão ir para lá. Porque a mentalidade, a ambição de Ló era tamanha que ele queria caminhando, galgando, até chegar em Sodoma. Porque Sodoma era uma cidade que tinha uma certa evidência naquela época. Era uma cidade rica, era uma cidade badalada, era uma cidade que tinha muitas festas, as pessoas usavam roupas extravagantes e chamava atenção ali.
Então ele quis ir para lá. Então, nessa dificuldade que eles tiveram, Ló deixou para Abraão a terra que aparentemente era a mais problemática e se direcionou para a terra que aparentava ser mais próspera. Só que Ló, por não ter sabedoria, ele não percebeu a seguinte questão: toda a prosperidade, toda a riqueza de Abraão, ela era fruto, ela era resultado das bênçãos que Deus derramava sobre ele por conta do pacto que ele tinha com Deus. E ao se afastar de Abrão, quem iria garantir que Ló ia continuar sendo próspero? Mesmo ele escolhendo o caminho que aparentava ser mais próspero. Quando o discípulo não tem sabedoria, ele tenta se colocar num patamar de superioridade ao seu mestre. Ele tenta colocar os carros à frente dos bois. Ele tenta subir, ele tenta chegar na frente antes. Ele passa a se achar mais esperto. Quando o discípulo não tem sabedoria, ele não sabe esperar a hora certa. Ele quer que chegue logo. Ah, mas quando Elias e Eliseu estavam conversando, Elias perguntou o que Eliseu queria, e Eliseu falou que ele queria a porção dobrada do Espírito. Eles já tinham chegado ao final da caminhada, porque logo depois, o que aconteceu? Elias foi levado aos céus. Eliseu já tinha completado o curso, Eliseu já tinha finalizado o percurso do discipulado, ele já sabia tudo que ele precisava saber. E ali Deus deu realmente porção dobrada, tanto nas bênçãos quanto nas dificuldades, porque no tempo de Elias deu seca 3 anos e meio, no tempo de Eliseu foram 7. Então, quando o discípulo não tem sabedoria, ele tenta ser superior ao mestre, antes da hora. Estou dizendo que o discípulo não pode ser superior ao mestre. Um dia ele pode chegar lá, mas antes da hora não. Então é necessário ter sabedoria. Em segundo lugar, para ser discípulo é necessário ter inteligência. Aí vamos andar um pouquinho mais para frente. Gênesis 14, de 12 a 17, diz assim: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles, de noite, ele e os seus homens, e feriu-os e perseguiu-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Aqui nessa passagem, irmãos, aconteceu o seguinte: tinham 4 reis que eram submissos a um camarada chamado Quedorlaomer, que era um rei muito poderoso, mas muito cruel. E esses reis, eles chegam no momento em que eles resolveram se rebelar. Então eles foram guerrear contra Quedorlaomer e os seus parceiros, digamos assim. Só que o Quedorlaomer era um cara muito cruel, e ele saiu varrendo toda aquela região. E Ló morava onde? Na beirada de Sodoma. Ele ainda não tinha entrado. Ele acampava ali na região. E quando o Quedorlaomer chegou passando o rodo em geral, levou Ló também. Levou Ló, levou sua família, levou seus bens, toda sua riqueza, levou cativo. Só que teve um cara que escapou e foi lá onde Abrão vivia, na região dos carvalhais de Manre, falou bem assim: Abrão, seu sobrinho, Ló,
que vive na região ali, aos arredores de Sodoma, foi preso, foi levado cativo, porque o rei de Sodoma, o rei de Gomorra e os outros reis caíram, e eles saíram recolhendo tudo, e pegaram também Ló. E Abraão chamou 318 homens, valentes, guerreiros, e olha que interessante, irmãos, não fala na Bíblia, não fala, se falar eu posso ter me enganado aqui, mas eu acredito que não fala na Bíblia, quantos homens o exército de Quedorlaomer tinha. Mas Abraão, com 318, pegou os caras de surpresa à noite e conseguiu derrotar, inclusive matando o rei e os seus aliados. E aí ele conseguiu resgatar Ló, sua esposa, seus bens, os habitantes ali, né, da sua comunidade, e resgatou. Quando eles saíram daquela situação da guerra, veio o rei de Sodoma, que estava escondido, juntamente com o rei de Gomorra, até o encontro dele. E aí Ló, o que ele fez? Em vez de falar assim, não, já que eu estou enfraquecido, eu estou derrubado aqui, né, recuperaram meus bens, mas poxa, a gente ficou aqui tanto tempo aqui, cativo, eu vou seguir o meu tio. Aí não, ele faz o quê? Segue o rei de Sodoma, e vai para morar dentro de Sodoma. Aí depois é até interessante, tem a passagem que o rei Melquisedeque, né, rei de Salém, vem ao encontro de Abraão e tal, mas aí já é uma outra história, vale a pena você continuar lendo o capítulo 14 aí na sua casa depois. Então, Ló acabou parando no meio de uma guerra, do lado do perdedor. Aí ele já começa a pensar, bom, o cara estava lá junto com Abraão, estava de boa, vencendo na vida, enriqueceu demais, aí se afasta, vai cair bem no meio de uma guerra e do lado que está perdendo ainda. Aí depois é levado tudo que ele tem, e ele é preso. E aí Abraão foi lá e foi vitorioso, ou seja, mais uma prova de que Deus estava com Abraão. Derrotou um exército de milhares incontáveis com apenas 318 homens. Mas Ló não teve o quê? Inteligência. Ele não teve inteligência, preferiu seguir o rei de Sodoma a voltar para perto do seu tio. Então, às vezes, a gente tem até oportunidades de voltar para o nosso discipulado, de voltar para a presença de Deus, de voltar e se arrepender dos nossos erros, e consertar as nossas atitudes, e não errar novamente. Quantas vezes, se você botar a sua memória um pouquinho para funcionar, quantas vezes você errou, e aí quebrou a cara, e teve uma nova oportunidade, você falou, é isso aí, eu vou aproveitar essa oportunidade, e corrigiu os seus erros. Se eu parar para contar, só dentro da igreja, as vezes que eu errei, as oportunidades que Deus me deu para me corrigir, a gente vai ficar aqui até amanhã. E se eu não tivesse aproveitado essas oportunidades, nem falando aqui essa noite, eu estaria para vocês. Então Deus, Ele é misericordioso, irmãos. Deus, Ele dá oportunidade de arrependimento. Ele dá segundas chances. Mas no exemplo aqui, infelizmente, Ló não foi inteligente o suficiente para aceitar essa segunda oportunidade. Em terceiro lugar, para ser discípulo é necessário ter submissão. Então a gente já viu, né? Que é necessário ter sabedoria, é necessário ter inteligência e é necessário ter submissão. Gênesis 19, a gente vai pular um pouquinho, mais longe um pouco. 19, versículos de 30 a 36. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as suas 2 filhas.
Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-o beber vinho, deitemo-nos com ele, para conservarmos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram de beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhes a beber vinho também essa noite. Entra e deita com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele a notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Então, depois que Ló entrou em Sodoma, Abrão voltou para os carvalhais de Manre, estava indo tudo bem, Ló até experimentou uma certa prosperidade ali, porém a cidade de Sodoma e de Gomorra, vizinha ali, era uma cidade muito pecadora, era uma cidade que as pessoas não tinham temor a Deus, eles zombavam até de Deus com as suas atitudes. E aí, Deus visitou Abrão com 2 anjos, e naquela conversa ali, Deus reforçando a promessa que havia feito para Abraão, né, e mudou o nome de Abraão, né, de Abrão para Abraão. Enfim, ele falou que ia destruir, né, falou para os anjos irem destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão sentiu, apesar de Deus não ter falado com ele, percebeu que tinha alguma coisa diferente no ar, e aí Abraão começou a conversar com Deus. Senhor, se tiver 50 pessoas justas lá, o Senhor pouparia a cidade? Aí Deus falou: pouparia. Mas se tivesse 50 menos 5, 45, o Senhor pouparia? Me perdoe por eu estar sendo insistente, porque Abraão estava tentando livrar o sobrinho dele da destruição. Aí Deus falou: eu pouparia. Mas e se não tivesse 45, tivesse 40? Pouparia. Enfim, não tinha. Então os anjos chegaram lá, foram visitar a cidade, e quando Ló viu que não eram pessoas comuns, eram anjos do Senhor, falou: vem para cá, para minha casa. Vem aqui que vocês vão ficar aqui na minha casa, vocês vão comer, vão dormir aqui em casa. Ele disse: não, a gente vai dormir na praça. Não, pelo amor de Deus, vem para cá. Porque já estava aquele monte de homem na praça de Sodoma, querendo manter relações com os anjos. Então, Ló levou os anjos para dentro da casa dele, e os caras começaram a tentar invadir a casa de Ló. Rapaz, esses bonitão que chegaram aí, manda eles aqui para fora. Manda eles aqui. Eles queriam abusar dos camaradas. Aí Ló chegou, saiu e falou bem assim: olha, eu tenho 2 filhas. Toma, pega, faz o que vocês quiserem com elas, mas deixa esses homens protegidos aqui, eles estão sob minha proteção. E eles tentaram arrombar a porta de Ló, que eles não queriam, eles queriam eram os anjos. E aí, os anjos com todo o poder, né, que Deus deu a eles, trouxeram Ló para dentro, fecharam a porta, bateu um vento, todo mundo ficou cego. E o pessoal começou a ficar perdido ali, até se cansarem, e desistiram, né, daquela situação. Então, eles falaram para Ló: não tem jeito não, nós vamos ter que destruir Sodoma. Porque a iniquidade é muito grande nesse lugar. A iniquidade é muito forte aqui. Nós vamos ter que destruir. Deus já esperou tempo demais. Pega sua família, junta suas malas, pega suas filhas, seus futuros genros, e vamos embora. Aí Ló falou: não vai agora não, vamos esperar um pouco mais, não tem jeito. E pegaram de um dia para o outro, juntaram as coisas e foram. Só que os futuros genros preferiram ficar, não quiseram ir. Então foi só Ló, a sua esposa e as 2 filhas, apenas eles. Não tinha mais caravana, não tinha mais comitiva, não tinha mais servos, não tinha mais aquele monte de gente que o acompanhava.
E ainda no meio do caminho o anjo avisou: ó, você segue reto para esse lado aqui e não olha para trás, porque senão vocês também vão morrer. Enquanto caía a chuva de fogo, de saraiva, de enxofre, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Aí Ló perdeu a esposa também. Perdeu todas as suas riquezas, perdeu a esposa, perdeu o seu status social, perdeu tudo que tinha. E aí, como ele não tinha submissão, ele não tinha humildade para pegar ali agora, naquele momento, e falar bem assim: não, agora não tem jeito. Só tem eu, minhas filhas, não temos mais nada, não temos rebanho, não temos riqueza, não temos família mais, não temos as famílias que nos acompanhavam. Eu vou voltar para a casa do meu tio Abrão. Não. Ele preferiu virar um sem-teto, virar um homem das cavernas, literalmente. Ele foi habitar nas cavernas, né? E ele ficou com medo também de ir habitar em Zoar, né? na cidade ali ao redor. Não, vou para as cavernas. E foi. E aí o que aconteceu? As filhas achando que não tinha mais homem na região. Não, todo mundo morreu, pegou fogo em tudo. Vamos dar descendentes à humanidade através do nosso pai, porque o nome dele precisa ser preservado. Que naquela época a cultura era assim, né? O nome do pai, ele se preservava através dos filhos homens. Elas não tinham filhos, ele não tinha filho, e elas não tinham filhos. Então, o único homem que apareceu lá era o próprio pai delas. E elas foram cometer esse ato absurdo, né, de incesto, esse ato abominável. E essa última chance que Deus deu para Ló, ele não aceitou, né, de se redimir, de voltar para o discipulado com Abrão, resultou em algo que foi a ruína, né, da vida de Ló. Ele engravidou as próprias filhas. E o curioso é que a descendência de Ló, ela deu direcionamento aos amonitas e aos moabitas, que viveram na região que hoje é a Jordânia. E de lá até hoje, vivem em guerra com outros povos, e especialmente com o povo de Israel. Desde o momento, inclusive logo após o povo de Israel ser tirado do Egito, né, o povo hebreu ser tirado do Egito pelas mãos de Moisés, eles queriam passar no meio da terra dos amonitas e eles não deixaram. Não, aqui vocês não passam não. Ou seja, começou a confusão ali, né? E de lá para cá é guerra atrás de guerra. Portanto, irmãos, nem todo relacionamento ele consiste num discipulado. Quando o discípulo não tem sabedoria, a inteligência e a submissão, ele não consegue realmente adquirir o aprendizado, o exemplo, as bênçãos que vêm do seu mestre. A gente só aprende quando a gente está disposto a quebrar os nossos paradigmas e ouvir aqueles que têm mais experiência do que nós. Aí a gente consegue aprender. Porque se a gente não tem a inteligência, a submissão para nos colocar em pé de aprendiz, a gente acha que sabe sempre mais, acha que sabe tudo, e acaba perdendo as oportunidades de aprender, de ser abençoado, de evoluir, de crescer. A gente falou da relação de Ló com Abraão, mas isso pode ser com muita facilidade, muito tranquilamente, ser aplicado ao fato de que nós, sendo discípulos de Jesus, nós precisamos ter esses mesmos atributos: sabedoria, inteligência e submissão. Muitos se dizem cristãos. Muita gente se diz cristão. Se você botar a sua memória para funcionar, você vai lembrar de um monte de gente, vizinho, parente, ou até mesmo você, que se diz cristão,
que diz ter um relacionamento com Deus, que vai à igreja, que leva os filhos para a igreja, que diz andar no caminho do Senhor. Pode até ter um relacionamento, orar, falar com Deus, mas não é um verdadeiro discípulo. Porque erra e continua errando nos mesmos erros. Porque é arrogante e não ouve quando Deus quer te ensinar algo. Eu nasci assim, eu não vou mudar. Porque não é inteligente para aproveitar as oportunidades e as segundas chances que Deus dá para mudar de vida. Você pode ser até amigo de Deus, amigo de Jesus, colega, mas discípulo às vezes não. Frequenta a igreja, nasce numa religião, é batizado, às vezes é batizado quando é bebê, às vezes é batizado já depois de adulto, adolescente. Não, sou batizado. Eu sou cristão não praticante. Não é discípulo. É amigo, é colega, mas não é discípulo. As verdadeiras ovelhas, irmãos, elas conhecem a voz do seu mestre. Elas conhecem a voz do pastor. Elas ouvem e atendem. E ovelha sem pastor, ela morre. E Jesus disse que Ele é o bom pastor e deu a vida por suas ovelhas. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante de uma ovelha que se perdeu e ficou alguns meses afastada do rebanho e longe do seu pastor. E ela estava toda cheia de lã e tudo embolado. Ela não conseguia enxergar porque a lã tomou seu rosto. Ela não conseguia comer porque a lã já tinha entranhado na sua boca. Ela estava ali prestes a morrer. Mas aí um pastor foi lá, encontrou ela e veio e tosou, tirou toda a lã, cuidou dela direitinho, deixou ela bonitinha e deu de beber e de comer. A nossa vida longe de Cristo é assim também. Eu sou ovelha. Mas você está perto de Cristo? Você está perto do pastor? Porque não adianta nada dizer que é ovelha, dizer que é discípulo, mas não andar lado a lado com o mestre. O resultado é a morte, o resultado é a destruição, o resultado é o fracasso, é perda total, irmãos. Ló achou que ele estava muito bem, porque ele tinha enriquecido, ele tinha adquirido muitos bens, muitos rebanhos. Acontece que aquilo ali nada mais era do que o transbordar da bênção de Abraão que caiu sobre ele. Porque quando ele se afastou, ele perdeu absolutamente tudo que ele conquistou. Porque ele não foi submisso, ele não foi inteligente, ele não foi sábio. Então está aí o problema. Cristo, Ele não mandou que nós fizéssemos amigos para Ele. Cristo não mandou que nós fizéssemos seguidores dEle, colegas dEle. Você acredita? Eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus. Cristo não mandou que nós fizéssemos crentes. Cristo deixou a ordem que nós fizéssemos discípulos. E só através do discipulado que a gente consegue construir uma base sólida para uma religião verdadeira, para verdadeiros cristãos, para pessoas de fé, para crentes verdadeiros em Cristo. Então fica meu desafio. Você tem se relacionado com Cristo superficialmente? Não precisa me responder, responda para você e para Deus. O seu relacionamento com Cristo tem sido superficial? Só de nome? Eu ouvi falar. Conhece Jesus? Conheço. Legal. Acredita em Jesus? Acredito. Mas você é discípulo de Jesus?